Olá, boa noite. Deixa eu testar aqui. Olá, boa noite. Passando aqui hoje, então, para a gente fazer uma live, né, para eu conversar com você sobre o momento, um dos momentos decisivos da negociação em venda. Negociação em venda é uma das maiores dores dos coaches, né? A maioria dos coaches relatam, né, que tem muita dificuldade de vender, né, de fazer um processo de vendas, né? Acho que isso tem vários motivos. Um deles é vender, né, apenas parece, né, que não está alinhado com a nossa questão de propósito, de missão, né? E a gente que é da área de desenvolvimento, isto parece que não está no nosso DNA, né? Mas tem um outro ponto também, que faz com que muitos coaches tenham dificuldade de vender, né? De realizar processos de vendas, de negociação e vendas. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui hoje com você, ok? Como eu disse, né, para os coaches, para a maioria dos coaches, eu diria que este é um dos maiores desafios e uma das maiores dificuldades. E é uma das questões que nós não aprendemos nas nossas formações, né? Que é a questão de negociar e vender. E aqui nós precisamos entender que tem várias etapas. Na verdade, um processo de negociação, e é assim que você precisa encarar, né? Na verdade, a negociação, a venda, ele é um processo, certo? Um processo que você realiza com a empresa, aonde você tem várias etapas. Eu fiz uma pesquisa, eu não sei se eu já comentei, né? Se todos que estão aqui já ouviram falar dessa pesquisa. Fiz uma pesquisa com em torno de 800 coaches, perguntando para eles aonde estava a maior dificuldade deles. Se era em briefing, diagnóstico, ou na elaboração, né, da oferta. A grande maioria dos coaches, em torno de 70%, 80%, acho que 80%, disseram que a sua grande dificuldade estava na elaboração da oferta, né? Na elaboração da proposta. E, na verdade, o que você precisa entender é o seguinte, que a oferta, ela é uma consequência de um briefing bem feito e de um diagnóstico bem feito. E hoje eu quero focar aqui com você num dos pontos do diagnóstico que é fundamental numa etapa de negociação, num processo de negociação. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: venda é um processo de negociação. Se você souber conduzir adequadamente esse processo, quando chega no final, a venda já está feita, já está consolidada. Aí é apenas tratar dos detalhes. Qual é o grande problema? A maioria dos coaches vão para uma reunião numa empresa, né? Aqui tem outro dado interessante, né? Eu queria que vocês que estão aqui me respondessem isso. Eu também, nessa mesma pesquisa, eu perguntei para os coaches quem tinha contato com líderes e com empresas. E mais de 70% disseram que tem contato com líderes e com empresas, né? Me responde aí, vocês que estão aqui, né? Quem de vocês tem contato? Conhece líderes e conhece empresas que poderia agendar uma reunião e ir lá para apresentar o seu trabalho? Me responde aqui, ok? Mas vamos lá, então. Se a grande maioria dos coaches, e se vocês olharem na lista de vocês de contatos, pessoais do LinkedIn, né, do próprio Insta, do Face, na lista de relacionamento de vocês, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês tem várias pessoas que são líderes e que trabalham dentro de empresas, e tenho certeza que muitos de vocês conhecem empresários também, né? Conhecem pessoas de RH. Ok, ó, a Denise aqui está dizendo, eu conheço poucos nessa cidade, mas conheço. Então, você já tem aí para quem vender, Denise, né? Só que, qual é a grande dificuldade? A maioria dos coaches, quando agendam uma reunião, né, numa empresa,
literalmente desperdiçam esse tempo precioso que é quando você está lá com a empresa, né? Claro, você precisa ter estratégias para chegar nas empresas, né? Você precisa ter estratégias para conseguir chegar na empresa. Mas conseguir chegar na empresa não é algo difícil, né? Se você tem a estratégia certa, isso não é difícil. Só que o que acontece? A maioria dos coaches vai para a reunião com as empresas e literalmente não sabem conduzir essa reunião de uma forma estratégica. Você sabia que 80% da venda se dá nesta primeira reunião? Nessa reunião que você tem com a empresa, que é onde você vai apresentar seu trabalho? E aonde que está um dos grandes erros, né? Primeiro, a maioria dos coaches não sabem como conduzir esta reunião. Alguns coaches vão para esta reunião extremamente focados na venda e esquecem que a venda, ou desconhecem que a venda, ela é um processo relacional e de negociação. E que se você não conduz desta forma, né, a venda se torna muito mais difícil. Mas no processo de venda tem um ponto, que é o que eu quero aprofundar aqui com vocês hoje, extremamente importante, que é o momento de compra da empresa. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos coaches, eu garanto para vocês que o coach que sabe identificar, sabe fazer o briefing e sabe identificar, fazer o diagnóstico do momento de compra da empresa, ele tem 80% aí já do caminho andado. O que é o momento de compra da empresa, né? Quando você está fazendo o seu briefing e você está fazendo o diagnóstico, né, das necessidades da empresa, porque o diagnóstico envolve dois tipos de diagnóstico. O diagnóstico da necessidade, que eu não vou entrar aqui hoje com vocês, certo? E o diagnóstico do momento de compra da empresa. O que isso quer dizer? Se você errar no diagnóstico do momento de compra da empresa, você pode fazer uma bela oferta e a empresa não vai comprar, não vai fechar com você, porque está desalinhado com a necessidade, o momento da compra, não é de qual trabalho você está ofertando, mas sim de identificar claramente em que momento esta empresa está de compra, né? Por quê? Quando você identifica isto, você vai fazer a sua proposta baseada no momento. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, se você, assim, antes disso, está fazendo uma reunião com a empresa, né? Geralmente, o que a empresa nos solicita não é o que ela necessita, certo? Isso é em quase 100% dos casos. Por quê? Porque a empresa ela vai te trazer o sintoma, né? Agora, identificar as causas, os motivos e o que soluciona este problema, esta é uma competência nossa. Esta não é uma competência esperada da empresa, certo? Só que o que acontece? Geralmente a empresa, ela te traz o sintoma, certo? O sintoma, e geralmente aquele sintoma é pontual, certo? É um ponto específico. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, às vezes a empresa te chama, vou pegar aqui uma pequena empresa, certo? Às vezes a empresa te chama e te relata, né, que ela está com muita dificuldade com a equipe, né? Que ela está com muita dificuldade com a equipe, que a equipe está com problema, que a equipe não está motivada, que a equipe isso, que a equipe aquilo. E nesta reunião com a empresa, né, nesta conversa estratégica com a empresa, você se dá conta, né, que na verdade o grande problema está naquele líder ali, né? Só pelo que ele está te falando. Fica muito claro que a equipe é um reflexo daquele líder, que aquele líder ali tem muitas dificuldades. E se você não sabe fazer a identificação do momento de compra, muitas vezes, qual é o grande erro que o coaching faz? O coach de cara oferece, então, já um trabalho para este líder.
E o que geralmente acontece no final? Não fecha nada. E não fecha nada por quê? Porque o coach não soube fazer a identificação do momento de compra, né? Claro, para isso tem técnica, tem um processo, tem um método, certo? Mas vamos pegar esse exemplo que eu estava dando. Muitas vezes, este empresário, este líder, ele não tem a consciência ainda que o problema é ele. Né? Na grande maioria das vezes é. Né? Na grande maioria das vezes fica muito claro de cara que o problema está no líder. Só que ele não está ainda no nível de consciência para escutar, assimilar isso e topar um processo de coaching. E aí o nosso caminho é outro. Né? Aí então você diz, mas Eliana, se o problema é ele, o que adianta eu trabalhar com a equipe? O que adianta é que se você não entrar pela demanda que ele está trazendo, de uma forma, claro, estruturada, adequada, né, com um método adequado, o que vai acontecer? Você não vai fechar nada. Então, muitas vezes, quando a gente identifica que o momento de compra do cliente, naquele momento, não é ainda um nível elevado de consciência, nós entramos pelo ponto que ele nos traz, mas com toda uma estratégia para depois trabalhar com ele, certo? Isto é o momento de compra, né? A maioria dos coaches desconhecem isso e não fecham seus processos de desenvolvimento exatamente porque desconhecem que existe um momento de compra, né, da empresa que precisa ser avaliado. Se você não faz o diagnóstico preciso do momento de compra, você pode estar fazendo uma proposta perfeita. É exatamente aquilo que a empresa precisa. E o que você está oferecendo é exatamente aquilo que vai resolver o problema da empresa. Só que a empresa ainda não está naquele momento de compra, naquele nível de consciência. E aí a consequência é que ela não vai fechar nada com você. Porque ela ainda não está pronta para isso. E por isso que este diagnóstico é tão importante. Porque quando você identifica o nível de consciência da empresa, o que você faz? Você vai entrar por onde está o nível de consciência dela. E a partir do trabalho e a estratégia que você vai elaborar de oferta, né? É uma oferta que vai trabalhar o nível de consciência. E aí sim, logo na sequência, você vai realmente poder fazer uma proposta mais abrangente, certo? Então, aqui você precisa ficar muito atento nisso. Né? Na fase da negociação, do diagnóstico, né? Você precisa sim identificar, sem sombra de dúvida, quais são as reais necessidades da empresa. Porque, como eu disse, ela geralmente vai te dizer o sintoma. Né? É você que tem que fazer esse diagnóstico. Só que não é só o diagnóstico da necessidade. No momento que você vai elaborar a oferta, o diagnóstico do momento de compra é mais importante neste momento, neste caso. Por quê? Porque se a sua oferta, né, estiver desalinhada com o momento da empresa, ela simplesmente não vai fechar com você. Sabe aquela história? Sabe aquela história assim, ó, Começou a apitar um negócio aqui. Só um minutinho, por gentileza. Começou a apitar aqui e nós não ia conseguir continuar. Sabe aquela história que você faz uma reunião super boa com a empresa, cria conexão, faz uma reunião de briefing perfeita, e quando você faz a oferta, a empresa te diz, eu vou pensar. Né? Não, isso aqui está muito fora do que nesse momento eu posso pagar. Né? Tudo isso, muitas vezes, né, tem a ver porque você errou no diagnóstico do momento de compra dela. Né? E saber fazer este diagnóstico te dá
a grande oportunidade de você entrar na empresa e aí sim, a partir disso, desenvolver vários outros projetos, porque esse é o grande objetivo, né? Quando nós trabalhamos com empresas, é você fazer vários projetos dentro da empresa, né? Vários projetos em vários momentos, porque aí a gente sabe que o desenvolvimento dos líderes é um processo, né? Ele não se dá por uma ação única e específica, ok? Só que muitas vezes a empresa ainda não está preparada para aprovar, né, uma proposta, uma oferta ampla. E você precisa ser específico. O contrário também é verdadeiro, certo? Às vezes, você também, né? Se não souber fazer o diagnóstico adequado, às vezes você está propondo uma solução, fazendo uma oferta pontual, quando a empresa já está no momento de compra de uma proposta abrangente, de uma oferta abrangente, né? E ela também não fecha com você. Então, aqui a grande sacada é, se você entender isso e souber fazer isso, eu garanto que você vai para um outro nível em termos de desenvolvimento e fechamento, né, dos seus negócios, das suas ofertas, né? É você saber realmente identificar o momento de compra, né? Além da necessidade. O que é que de verdade essa empresa precisa? Isso é uma coisa. A segunda questão é o que essa empresa já está pronta para comprar neste momento. Essa é uma dificuldade, isso é muito interessante, né? Essa é uma dificuldade que a maioria, né, dos nossos alunos mentorados no começo, né, enquanto estão, quando eles chegam, né, até nós, essa é uma grande dificuldade, né? A maioria não sabe fazer diagnóstico do momento de compra, né? E aí não fecha. Então, hoje eu queria deixar 2 pontos aqui fundamentais para vocês. Primeiro é, não foque na venda, foque no processo de negociação. Muitos coaches têm muita dificuldade de realizar as vendas, de vender, né? Porque não encara a venda como um processo relacional, né? E de negociação. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando você faz o processo de negociação de uma forma adequada, né, um briefing adequado, um diagnóstico das necessidades do cliente e do momento de compra do cliente, quando você faz a oferta, já está fechado. Por quê? Porque a maior parte da venda, 80% da venda, se dá na reunião de briefing. Certo? Que é onde você... O que é uma reunião de briefing? É aquela reunião que você vai conhecer a empresa e apresentar seu trabalho. Isso é uma reunião de briefing. Isso é uma reunião estratégica de vendas. Só que a maioria dos coaches não sabem fazer, não sabem conduzir esta reunião, né? Vão para essa reunião e ficam falando do coach. Não, essa não é uma reunião para você ficar falando de você e de coaching. Essa é uma reunião para você conhecer a empresa, suas necessidades e o momento de compra. É o momento que você cria autoridade. É o momento que você trabalha a conexão e a autoridade com essa empresa. Se você conduz adequadamente esta reunião, né, eu garanto para vocês que 80% da venda já está fechada ali. Depois, o que você vai fazer? Aí sim, o diagnóstico, né? Nesta conversa, você vai levantar os dados para fazer o diagnóstico adequado, para assim fazer a oferta depois. Só que quando você fez o diagnóstico de uma forma correta, né? E conduziu esta reunião de uma forma correta, quando você chega na apresentação da oferta, isso já, a oferta, a proposta já está fechada. Aí é mais uma questão de negociar como é que vai ser a forma de pagamento, datas, essas outras questões. Porque a venda já foi realizada. E vocês sabem qual é a grande vantagem de quando você sabe trabalhar o processo de negociação? A grande vantagem é que você vende, né,
entre aspas, sem vender. Como você não está ali para apresentar uma proposta, né, a empresa não está resistente. Né? Porque quando que a empresa e nós, isto é, do ser humano, né? Quando é que nós entramos com objeções, com resistências, né? Quando a gente percebe que o outro quer nos vender. Vocês sabem que tem coaches que eu digo o seguinte, né? Que são tão, eu brinco, desesperados por vender, né? E é que eu quero deixar muito claro para vocês, né? Vender é fundamental. Só que a venda não pode estar focada em você, na sua necessidade. A venda e o processo de negociação, ele acontece com muita maestria se o seu olhar estiver no cliente, na empresa e não em você. Isso é outra questão que eu vejo muito presente em muitos coaches, né? É assim, eu vou para uma reunião e a pergunta que muitos, né, muitos me chamam no inbox, enfim, né, Liana, eu tenho uma reunião, né, como é que eu faço para vender? Eu costumo brincar e dizer, esquece, a primeira coisa é, se você for com este espírito, você não vai vender. Porque o foco está na sua necessidade, não na necessidade do cliente. E eu costumo sempre dizer uma coisa que parece contraditória, mas é a mais pura verdade. Quanto mais você quer vender, menos você vende. Sabe por quê? Porque quando você está muito focado em vender, aonde está o seu olhar? Aonde está a sua atenção? Não está no seu cliente, está em você. E aí você não vende. E sabe por que você não vende? Porque você não cria conexão. Para o outro fica muito claro que o teu foco está na sua venda e não em ajudar realmente esse cliente e não em realmente trazer uma solução para o cliente. Querem ver um exemplo bobo que mostra isso? E no nosso caso, isso acontece exatamente do mesmo jeito. Todos vocês, com certeza, né, já foram em lojas que você percebe claramente que a vendedora está apenas preocupada em te vender, na comissão dela. Qual é a nossa tendência natural? É não fechar, é não comprar. Por quê? Porque não cria uma relação de confiança. Sabe quando tu coloca aquela roupa que foi horrorosa e tu pergunta para a vendedora e ela diz, ficou linda? Tu tá vendo que tá horrível? Quebrou o primeiro elo da negociação, que é a relação de confiança. Já você vai numa outra loja e tem aquela vendedora que sim, ela quer vender, porque ela depende disso, nós também queremos vender, porque nós também dependemos do nosso faturamento, para o nosso negócio ser sustentado, né? Para a gente poder viver de coaching. Só que tem vendedoras, e essas são as verdadeiras vendedoras, que entenderam que a venda passa pelo relacionamento, passa pela conexão, passa pelo estabelecimento de uma relação de confiança. E tem aquela vendedora, então, que entende de verdade o que significa venda, que é processo de negociação, que tem várias etapas, claro, né? E você percebe que sim, ela quer vender, mas ela está muito preocupada com a sua satisfação, com o que de verdade fica legal para você, com o que de verdade vai atender a nossa necessidade. Desta nós compramos. Conosco é exatamente a mesma coisa. Então, se você ficar focado em vender, o seu olhar está no lado errado. O seu olhar está em você. O foco da atenção está em você. E não na empresa, não no seu cliente. Aí a sua chance de vender cai lá embaixo. Se você realmente entende que venda é um processo de relacionamento e de negociação, o seu foco fica no cliente e não em você. E eu te garanto que o cliente percebe isso
claramente. Se você vai com esta postura, se você realmente conduz uma reunião de uma forma estratégica, focada no cliente, não em você, e se você de verdade sabe fazer o diagnóstico das necessidades, mas principalmente o diagnóstico do momento de compra, quando você apresentar a sua oferta, ela está praticamente fechada. Ok? Hoje era isso, então, né, que eu queria trazer para vocês, né, sobre a questão do processo de vendas, porque essa é a dor da maioria dos coaches, né? Eu não sei vender, é o que muitos me dizem. Então, eu quero te dizer que vender é algo extremamente fácil, desde que você entenda que vender é um processo de negociação que tem várias etapas, né? E que é principalmente um processo relacional conduzido de uma forma estratégica. E é exatamente por isso que, né, nós temos um curso que é para ensinar os coaches a fazerem isso. Um curso onde eu ensino exatamente todas as etapas deste processo de negociação e de vendas, né? Para que realmente você possa sentar na frente de uma empresa, né, e vender, mas vender da forma certa. Esses tempos eu estava fazendo um trabalho, né, com uma consultora, né, um trabalho para minha empresa, e ela disse assim, Emiliana, qual é a tua taxa de venda, né, com as empresas? E eu disse para ela, porque isso é real, eu disse, quando eu sento com uma empresa, a minha conversão é 100%. E é verdade. E por que eu tenho uma conversão de 100% quando eu sento, né? Quando eu sento na frente de uma empresa, eu não lembro de uma situação que eu tenha saído de uma reunião estratégica de vendas sem o pedido de apresentação de uma oferta, né? E isso é outra coisa interessante, né? No final, é a empresa te solicitando, não é mais você vendendo. Você já fez a venda de forma indireta, através de toda a construção que você fez neste processo de negociação. E aí, em cima disso, claro, né, eu criei um método, né, quando eu comecei a me dar conta disso, e foi muito interessante, porque isso há tempos atrás, né, eu nunca me achei uma boa vendedora, né, e eu tinha uma empresa parceira minha que fazia a parte comercial, né, e muitas vezes ela não conseguia fechar, quem fechava era eu, né? E um dia eu fui num cliente que ela vinha negociando já há um tempão e não tinha jeito, né? E eu fui nesse cliente e eu saí de lá com a proposta fechada, né? Foi a primeira vez que eu me dei conta, né, dessa questão de vendas da negociação. Porque elas me disseram assim, nossa, mas você é muito boa em vendas, hein? E aquilo para mim, sabe quanto leva eu boa em vendas, para mim, eu sempre, assim, esse não era um conceito que eu tinha a meu respeito, né? Para mim, eu não era uma boa vendedora, né? Mas sabe o que eu descobri aí? E aí aquilo me chamou a atenção, né? Quando elas disseram isso me chamou a atenção. E eu comecei a estudar. É assim que eu crio os meus cursos. Todos os meus cursos e as formações que eu criei, tudo foi em cima da minha prática, né? Fazendo e lá pelas tantas eu me dou conta que ali tem um processo estabelecido e aí eu vou olhar o que é que eu faço, né? E isto vira o método, né? Isto vira o processo. E naquela época eu comecei a analisar. Eu comecei a dizer, peraí, deixa eu ver, o que é que eu faço? E aí o que eu me dei conta? Eu me dei conta que, primeiro, eu não encarava isto como venda. Né? Porque venda para a gente, né, para a maioria de nós, tem um sentido pejorativo. Né? Eu não encarava aquilo como vendas. Né? Eu sempre encarei que se eu fiz um contato com uma empresa e a empresa, né, topou marcar uma reunião comigo, né, é porque de alguma forma ela viu que eu podia ajudar. Né? Eu fui muitos anos de RH, então eu sei que eu, pelo menos, e a grande maioria das empresas, não abre a sua agenda, não marca, se ela não tiver algum interesse, ela não faz isso, ela não está preocupada, né, com a questão social, assim, eu vou marcar só para não ficar chato. Não.
As empresas não fazem isso, certo? Então, eu sempre encarei dessa forma. Se a empresa marcou comigo, abriu espaço na agenda dela, é porque ela tem uma necessidade que eu posso atender. E a partir daí, toda a minha condução, ela era dentro de um método, né? Focada no relacional e no processo de negociação. Né? Eu sempre realizei reuniões estratégicas de vendas. E a partir daí, eu conseguia claramente fazer o diagnóstico da necessidade e o diagnóstico do momento de compra. E a partir daí, quando eu elaborava a proposta estava fechada. Né? Então, é exatamente tudo isso que eu ensino, né, no nosso curso Propostas Lucrativas, né? Só que neste momento, nós ainda estamos dando 2 bônus, eu ainda estou dando 2 bônus, por quê? Porque muitos coaches ainda não têm o seu portfólio elaborado. Para você ir para uma empresa, você tem que ter seu portfólio elaborado. Então, você tem de bônus um curso para você elaborar, aprender a elaborar seu portfólio de uma forma profissional, assertiva e que se comunique com as empresas, certo? E também nós vamos ter uma mentoria ao vivo com este grupo, né, neste momento, para eu poder tirar todas as dúvidas de vocês e trabalhar nos projetos que vocês têm, ok? Então, quem tiver interesse em realmente aprender a vender, né, e aprender o processo de negociação, né? E de fazer isso com muita maestria e aumentar aí os seus fechamentos em 80%, 90%, coloca uma mensagem aqui embaixo, né? Me chama inbox, que eu te passo o link para você conhecer este curso que dentro de poucos dias ele já vai estar fechando, ok? Então, hoje era isso que eu queria conversar com você. E se vender é uma dificuldade que você tem, vem para o lado de cá, que eu tenho certeza que essa dificuldade vai se transformar, né, numa grande oportunidade, porque a maioria dos coaches não sabem de verdade fazer um processo relacional de vendas. E isso, né? Nós temos um método, um passo a passo, né? Já testado, comprovado, e que eu tenho certeza que vai te ajudar a fechar muitos projetos. Ok? Então, um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos daqui um pouco. Tchau!